Hoje nós vamos falar sobre um tema que, assim, nós vamos tratar de alguns temas, se continuarmos nesse formato. Ao final, será dada a oportunidade, se o irmão quiser falar. No domingo passado, nós falamos na noite, uma temática que eu também julgo relevante, a gente está sempre abordando, que foi a respeito da disciplina eclesiástica na igreja. É um tema sempre polêmico, é um tema que a gente precisa lidar. E nós vimos que a disciplina eclesiástica faz parte justamente das marcas da verdadeira igreja. A igreja que não disciplina está se distanciando daquilo que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos num contexto familiar, a maioria de nós. Eu penso que todos nós fomos submetidos ou já submetemos alguém à disciplina. E nós percebemos que a disciplina é algo essencial para que a sociedade viva em harmonia. E na igreja não seria diferente. A igreja não pode ser leniente em relação ao pecado, em relação às faltas. A igreja tem de tratar as faltas. Então nós falamos a respeito disso no domingo passado à noite. E hoje nós vamos falar de um outro tema, agora pela manhã, nessa ocasião, que também é controverso para muitos cristãos. Nós temos um teólogo na igreja, eu falo abertamente porque isso já foi discutido até a nível de Supremo Concílio e ele já se retratou publicamente a respeito do que ele fez. O reverendo Augustus Nicodemos é um pastor que tem o nosso respeito, o meu particularmente, um teólogo agigantado no nosso país, indiscutivelmente, mas como todo servo de Deus tem as suas falhas. E uma das maiores falhas cometidas pelo reverendo nas suas elucubrações teológicas, reflexões teológicas, foi no livro do profeta Malaquias, quando ele escreveu um comentário, está disponível na internet, está à venda nas livrarias, então não tem como recuar, a não ser que saia uma nova edição do livro, ele se retratando. Isso foi tratado a nível de Supremo Concílio, foi uma discussão tremenda. Hoje ele é vice-presidente do Supremo Concílio. Irmãos, a posição dele em relação ao dízimo, naquele livro, comentário sobre o profeta Malaquias, é que ele fala que o dízimo não é bíblico e que é algo obsoleto do Antigo Testamento. Foi válido para o Antigo Testamento. Então isso soou como uma bomba na igreja. A nossa igreja trabalha com a arrecadação de dízimos e ofertas. Então o reverendo Augusto Nicodemos já se retratou publicamente que ele estava equivocado, ele se equivocou no que ele escreveu, ok? E que o dízimo é uma prática bíblica. Inclusive ele está numa igreja que pratica isso. Então, irmãos, é um tema controverso. É só para dizer para os irmãos como que esse tema é difícil de ser abordado. É complicado. Sempre haverá, naqueles que estão ouvindo, participando, pessoas que não concordam, pessoas que se levantam contra, pessoas que questionam, e os motivos não nos cabe sondar. Não nos cabe sondar, porque eu não consigo ver o coração das pessoas. Mas hoje nós vamos atentar para uma abordagem a esse tema numa perspectiva um pouco diferente. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, é uma parábola do Senhor Jesus Cristo, do verso 14 até o 30. Se nos diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e desconfiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. É importante destacar algumas expressões. A primeira expressão, própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu acho impressionante como essas parábolas são construídas. Essa pessoa que enterrou o talento, a meu modo de ver, teria de ser o que recebera mais, porque o risco era maior de se perder. Ele recebeu 1. Foi o que recebeu menos. O que recebeu menos, enterrou. Porque, como o texto diz, é conforme a sua própria capacidade. Verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos.
Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, e aqui que está a grande questão do texto, irmãos. São 2 clímax, um é aqui e o outro é lá na frente. Aqui ele diz assim: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, ele tem uma percepção do seu Senhor que não era real, que não era verdadeira, porque aqui é uma indagação que ele está fazendo. Mas você tem essa percepção a respeito da minha conduta, do meu comportamento? Então, se é essa a percepção que você tem, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, pelo menos na poupança. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, é uma parábola que, obviamente, na sua essência, vai falar a respeito do juízo final. Cristo é representado por esse homem que vai ausentar-se do país e chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Esse homem que se ausenta do país é o Senhor Jesus. Na sua primeira vinda, ele se ausenta e ele confia os talentos. E ele deixa, falando especificamente à igreja é esse receptáculo do evangelho, a dispenseira de Deus no mundo. Somos nós. Falando de forma geral, a essência dessa parábola. E falando de uma forma mais geral ainda, a humanidade, aquilo que Deus tem confiado às mãos dos homens. A vida, a saúde, a inteligência, a capacidade, a possibilidade de contribuir para uma sociedade melhor. E às vezes eu olho para essa parábola e eu fico pensando no cenário político, não apenas do nosso país, mas do mundo inteiro. Os políticos hão de prestar contas de tudo que eles fizeram de corrupto ao longo de sua jornada. Eu não digo todos, mas uma parcela da parte política vai ter que prestar contas. Então o Senhor Jesus ausentou-se fisicamente desse mundo, mas ele prometeu que voltará. E esses servos da parábola somos nós. O ajuste de contas, no verso 19, é um símbolo que aponta para o dia do juízo final, onde o Senhor nos pedirá contas de tudo o que fizemos aqui na terra. E aqui tem algumas lições que eu quero destacar dessa parábola. A primeira delas é que todos, versos 14 a 15, todos receberam talentos. Na parábola, todos os servos foram chamados, convocados e receberam talentos. Cada um recebeu seus talentos segundo a sua capacidade de gestão. É por isso que querer definitivamente não é poder. A pessoa pode querer ser rica, mas Deus talvez não chamou aquela pessoa para ser rica. Porque os talentos são distribuídos conforme a sua capacidade. Uma lição muito antiga. Deus não vai dar asa à cobra mesmo. Deus não vai colocar em sua mão algo que vai de tirar do caminho dele. Deus vai lhe dar talentos conforme a sua capacidade para que você possa geri-los para a glória dele. Segunda lição. Talentos devem ser cultivados. Os talentos não são para serem guardados, mas desenvolvidos ao longo de toda uma vida. Nós temos uma forte tendência a uma coisa chamada acomodação.
Nós nos acomodamos a situações, nós nos acomodamos a rotinas. E recentemente eu tive que promover uma mudança lá em casa, e como é difícil sair de uma zona de conforto. É difícil. Imagine você ter que mudar da sua casa. Talvez muitos não tenham, mas e aqueles que têm o quarto da bagunça? O tanto de coisa que você vai ter que se desfazer. E o tanto de coisa que você vai ter que fazer. Principalmente, né? Hoje está tudo muito caro. O fato é que nós não podemos enterrar os nossos talentos. Nós somos mordomos de Deus e devemos cultivar com absoluta diligência aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Jesus elogiou na parábola os servos que investiram, os servos que trabalharam, que apresentaram seus talentos em dobro. Mas há uma palavra severa de repreensão àquele servo que, com medo, nós não sabemos se é exatamente medo ou preguiça. A ideia é mais de medo, que ele fala que o Senhor era severo. Mas eu acredito que é um misto de medo com preguiça. Aquele servo enterrou o talento que lhe fora confiado. Esse servo negligente perdeu o seu talento e o pior, irmãos, a própria vida. Porque é uma parábola do juízo final. Terceiro, atitudes determinam os resultados, falando do reino de Deus, resultados nessa terra. Não estou falando eternos, tá? As atitudes de cada um determinaram seus resultados. Os dois primeiros, é curioso que os dois primeiros, ao avistarem o seu Senhor, saíram alegremente, imediatamente, ao encontro do seu Senhor, após angariarem outros talentos para apresentarem ao seu Senhor. O terceiro enterra. O terceiro ignora. O terceiro poderia ter depositado aquele talento, como eu disse na leitura, pelo menos na poupança. Embora a poupança não seja uma referência boa. Mas pelo menos, no mínimo. Quarto, irmãos, prestação de contas. 3 servos, os 3 prestaram contas. Os 2 primeiros receberam a mesma recompensa por seu trabalho, foi proporcional. O terceiro foi condenado não porque não apresentou resultados. Não é uma questão de resultados, mas é porque ele não trabalhou. É porque ele ficou inoperante. E isso acontece demais. Há crentes que não são inoperantes. Nós cremos na absoluta soberania de Deus, isso é indiscutível. Deus é soberano, as coisas acontecem conforme lhe apraz, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, Deus tem controle de tudo. Mas se você acordar pela manhã e ficar deitado na cama o dia todo, nada vai acontecer naquele dia. Deus te deu forças, Deus te deu energia, sabedoria, entendimento, para que algo seja feito. Crer na soberania de Deus não significa entregar-se à inoperância, mas pelo contrário, é trabalhar com mais vigor, com mais entusiasmo, para a glória do Senhor. Então, o problema não foi necessariamente a apresentação ou a não apresentação de resultados, mas a inoperância daquele servo. Ele preferiu enterrar o seu talento. Todos eles tinham algo em comum. Eram mordomos do seu Senhor. Eles não eram donos dos talentos que o seu Senhor confiara a eles. A palavra mordomia, à luz dos ensinamentos bíblicos e da vida cristã, pode ser empregada em vários sentidos. Então, pode estar associado a bens materiais, a mordomia de talentos, de tempo. Mordomia está basicamente vinculada à administração, à gestão daquilo que é confiado. Mas, ao mesmo tempo, conscientes de que não é nosso. Conscientes de que não é nosso. A esposa que eu tenho me foi confiada pelo Senhor
para que eu a entregue mais santa no dia do juízo final. Os filhos que o Senhor me der são para que eu os conduza em seu caminho, para que eles sejam para a glória de Deus. Eles não são meus, eles são do Senhor. Quando nós consagramos os nossos filhos pelo batismo, eles são do Senhor. E algo que é do Senhor, nós devemos ter um zelo dobrado. Dobrado. Meu pai sempre dizia que eu deveria ter minhas ferramentas para não precisar pedir ferramentas para os outros. Ele era pedreiro, essa era a área dele. E ele dizia que se algum dia eu precisasse da ferramenta de um terceiro, eu deveria ter um cuidado redobrado com a ferramenta daquela pessoa. Porque aquela ferramenta é o ganha-pão dela. Eu não poderia ficar muito tempo com a ferramenta, eu não poderia danificar a ferramenta. Ele era muito sistemático. O carrinho de mão que era enchido de massa tinha que ser lavado de uma forma muito, diligente, meticulosa, tinha que estar limpo. As pás dele, as enxadas dele, de massa bruta, eram limpas. Extremamente limpas. Ele dizia que se eu pegasse de um terceiro, eu deveria ter um cuidado redobrado, porque não era meu. Então, essa parábola dos talentos nos ensina que nada é nosso. Tudo é do Senhor. Ele nos confiou para que nós utilizássemos para a glória dele. Então, meus irmãos, a doutrina da mordomia cristã, essa parábola acaba desembocando nisso. Então, o mordomo era o servo a quem o seu senhor entregava tudo o que possuía para ser por ele administrado, porque em tese o seu senhor não tinha condições de administrar tudo. Ele tinha outras ocupações, ele precisava de alguém que administrasse bem os seus bens. E o mordomo tinha consciência de que nada lhe pertencia. E nós temos dois clássicos exemplos disso na Bíblia. Nós temos o Eliezer, em Gênesis 24, 2, que era mordomo de Abraão. E nós temos o José, do Egito. São dois exemplos clássicos de mordomos. Eles eram escravos mordomos. E quais as aplicações que nós podemos tirar disso, irmãos, essa manhã, para as nossas vidas e ensinamentos gerais? Primeiro, Deus é Senhor de tudo. Tudo. Indiscutivelmente. Nada é meu. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então não faz sentido, quando nós falamos de dízimos, quando nós falamos de ofertas, um crente oferecer resistência a isso. Qual é o sentido que isso tem? Eu achei pertinente a oração do Paulo Nicásio, que está ali atrás. Ele disse: Senhor, nós estamos te dando aquilo que o Senhor já nos deu. Aquilo que é teu, por direito, é dele. É do Senhor. Então, não faz sentido ficar mesquinhando dízimo, oferta, coisas dessas. Eu não vejo sentido. Na minha visão, por isso que muitos pastores presbiterianos falam que a conversão se reflete também no bolso. Não só no bolso, mas também no bolso. Porque o crente que é convertido, que é consciencioso da palavra de Deus, sabe que Deus é Senhor de tudo. Ele vai ficar se escondendo de Deus? Se nós temos um pacto federativo que é 10% que temos que contribuir, eu vou ficar ali maquiando minha oferta? Que sentido tem? Eu estou ofertando para a igreja ou para Deus? Então não tem sentido, são coisas que não fazem sentido. É por isso que muitos são assim mais extremos, dizem, o crente que não contribui não se converteu. Eu diria que o crente que não contribui, no mínimo, não conseguiu entender ainda princípios elementares da Bíblia, como esse. Deus é Senhor de tudo. Deuteronômio 10,14 diz: eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Salmo 24:1, que é fácil de decorar, diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quer mais texto? Ezequiel 18:4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai,
também a alma do filho é minha. O Senhor dizendo, 1 Coríntios 6, 19, acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Romanos, capítulo 14, versos 7 a 8, porque nenhum de vós vive para si, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois morramos ou vivamos, somos do Senhor. Tem mais textos na Bíblia que nós poderíamos citar a manhã inteira aqui. Então, do Senhor é a terra, que sentido tem ficar ocultando dele? Uma segunda lição que esse texto vai nos transmitir é que nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos deu. Estamos de passagem. Caixão realmente não tem gaveta. Tem coisas que você gosta nessa terra e é bom que você goste. É bom ter um carro confortável, é bom ter uma casa confortável, é bom você ter momentos de férias agradáveis, você ter uma certa tranquilidade financeira, ter um emprego bom, mas o emprego não é seu. Eu nunca vi um cargo ser sepultado com um servidor. A função fica, o servidor morre, vem outro servidor e preenche a função. E nós vamos nos apegando a essas coisas, nós vamos fixando os nossos pés nisso, o nosso coração nas coisas da terra. E achando que somos eternos aqui. Nós não somos eternos, nós estamos de passagem, nós estamos apenas administrando. Então, se tem um conselho bíblico que eu devo dar essa manhã a todos nós, é que temos que ser bons administradores daquilo que Deus nos tem dado no presente. No presente. Deus tem lhe dado um carro, cuide desse carro, zere desse carro, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide dos seus bens, cuide da sua casa, cuide das suas roupas, ande limpo. São princípios básicos, se higienize, cuide do seu corpo. É o que Deus está lhe dando. E não ficar aspirando grandes coisas, e deixar o que tem jogado, desleixado. Então, nós somos administradores, somos gestores daquilo que Deus nos dá. Isso aí está bem explícito no texto. Outro ensinamento que está explícito é que haveremos de prestar contas. E o resultado dessa prestação de contas será castigo ou recompensa. Então, a inoperância produz uma reação também. A inoperância produz reação também. E, geralmente, a reação da inoperância acontece nesta vida já. É imediato. Exemplo simples. Se você não escovar os seus dentes uma semana, você vai ter algum resultado aí. Se você não limpar a sua casa por um mês, não precisa do juízo final para ter resultado, não. Você já vai ter resultado. Então, a inoperância vai produzir resultados. E nós haveremos de prestar contas de absolutamente tudo que Deus nos confiou. Tudo. Mais uma lição: nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Vencido o período aí da nossa administração, e só Deus sabe o dia, só Deus sabe a hora, é bom que só Ele saiba mesmo. Sairemos dessa vida assim como nela entramos, ou seja, sem nada levar dos bens materiais que acumulamos. Nada. Criança nasce pelada, sem nada, sem dente, sem nada. Não consegue nem morder. E você vai sair do mundo sem levar nada. 1 Timóteo 6,7 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Em conexão com essa verdade, a Bíblia nos adverte com muito vigor do perigo do amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é bênção. O problema está no amor. Amor. Que poderia ser amor a qualquer outra coisa,
Então, Paulo vai dizer que esse apego exacerbado ao dinheiro é a raiz de todos os males, que pode levar-nos a um dos pecados mais, entre aspas, né, graves aos olhos de Deus, que é a idolatria. Todo pecado é pecado. Então, meus irmãos, que realmente Deus nos ajude a não termos esse apego a nada desse mundo. E é aí que tem que achar o equilíbrio, né? Ser bom gestor, cuidar, zelar bem, mas sem ter um amor exacerbado, sem estar apegado. Se nós conseguimos achar o ponto disso, nós não vamos ter dificuldades na nossa jornada cristã. E o que isso tem a ver com o dízimo, afinal de contas? Tudo. O cristão que consegue compreender a doutrina da mordomia, o cristão que consegue viver a doutrina da mordomia, não tem a menor dificuldade com esse assunto. Esse assunto não é tabu. Ainda que a Igreja Presbiteriana do Brasil entendesse um dia no Supremo Concílio que não iria mais praticar o dízimo, por uma razão ou outra, se isso viesse a acontecer, o cristão consciente não ia deixar de dar a sua contribuição na igreja. Porque ele sabe que a igreja tem as suas necessidades, ele sabe que a igreja tem as suas responsabilidades. Ele sabe disso, ele é consciente. Os irmãos sabem que não cai do céu um templo limpo, com energia, com água, com estrutura, com obreiros. Isso não cai do céu. Existem responsabilidades financeiras. Você que tem uma casa, ainda que seja pequena, você sabe que essa casa vai demandar manutenção. Tem hora que dá um vazamento, você tem que quebrar um pedaço. Tem hora que precisa fazer uma pintura. E demanda gastos. Os irmãos acham que um templo desse tamanho, desde que construiu, nunca mexeu-se em nada aqui. Descobriram um material que é imperecível. Não tem isso. Sempre tem manutenção. Quanto maior o local, mais manutenções. Então a igreja tem a sua... É uma questão assim, irmãos, óbvia primeiro, né? Óbvia. É uma obviedade que o templo demanda manutenção. E uma outra questão é que o crente consciente sabe que ele é apenas um mordomo, ele não fica se apegando, se agarrando ao que tem, ao que Deus tem dado, né? Vamos colocar dessa maneira. Então tem tudo a ver, mordomia e dízimo estão intimamente relacionados. Mordomia e contribuição estão relacionados de forma quase que inseparável. Inseparável. E há um tempo, eu sei que para muitos é difícil, para todos é difícil. Nós temos visto o nosso vencimento, aposentadoria, salário, ser achatado todo mês com o preço dos alimentos, né, da energia e de tantas outras responsabilidades, e o salário não aumenta, ele geralmente não acompanha o ritmo das demandas financeiras que nós temos na nossa própria casa. Então, se eu for cair na cilada de entregar a Deus aquilo que lhe é devido do que sobrar, meus irmãos, eu conheço pouca gente que está sobrando. Mas pouca gente mesmo. Faça uma pesquisa na igreja e pergunte para algum irmão quando está sobrando muito dinheiro. O irmão vai te dizer que a coisa está meio complicada. Então não é do que sobra. E eu quero só finalizar falando um pouco a respeito desse tema no Novo Testamento. Os irmãos veem essa parábola dos talentos, que é uma parábola escatológica que fala do juízo final dos últimos tempos, mas é um princípio válido para toda a peregrinação cristã. E nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento de irmãos que foram liberais no sentido de entrega a Deus. Nós temos Zaqueu, que decidiu dar 50% de tudo que tinha. Lucas 19:8. A viúva pobre de Marcos 12:11 deu tudo o que tinha, não tinha muito. Algumas moedas. A mulher pecadora ungiu os pés de Jesus com perfume de alto valor. Crentes da igreja de Jerusalém voluntariamente, é o que diz o texto sacro santo,
Vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2,44. Esse foi o pacto federativo da primeira igreja. Vender tudo que tinha para ir distribuindo o produto. Não é o nosso pacto, não é possível que isso seja realizado hoje. Por isso que o livro de Atos não é um livro normativo, é um livro histórico. Isso não é possível, o nosso sistema capitalista não permite isso. Mas era um pacto que eles tinham, e esse pacto era sério, que Ananias e Safira, os irmãos sabem o que aconteceu com eles. Que eles venderam a propriedade, e eles emularam, simularam que entregaram todo o valor aos pés dos apóstolos. Eles morreram ali aos pés dos apóstolos. Hoje nós não vamos praticar esse tipo de pacto. Mas a IPB tem um pacto. O nosso pacto federativo é começar com o dízimo. É o início das contribuições. Os crentes da Macedônia, segundo aos Coríntios 8, 1-3, deram acima da medida de suas posses. Foi o que os crentes da Macedônia fizeram. E, meus irmãos, o que se exige dos mordomos? Resultados? Você tem que produzir muito? Não. Segundo aos Coríntios 4:2, nos é dito que o que se exige dos despenseiros, ou os mordomos, é que cada um deles seja achado fiel. Fidelidade a Deus. Não necessariamente, a igreja também, mas fidelidade a Deus, acima de tudo o Senhor. E eu não vou aqui dizer os benefícios das arrecadações na igreja, todos, não é possível dizer, mas uma igreja que tem uma membresia fiel, e nós não encontramos uma igreja 100% fiel, infelizmente. Eu acho que se achássemos uma igreja 100% fiel, algo estaria errado, até na igreja primitiva não tinha, imagine no século 21. Mas uma igreja em que prevalece a fidelidade ao Senhor nesse quesito, é uma igreja que não tem dificuldades. Muitas pessoas olham para a segunda igreja e afirmam que a segunda igreja é uma igreja abastada. Eu não vejo dessa maneira. Nós temos aqui irmãos presbíteros que já foram tesoureiros, tem o presbítero Joel, tem o presbítero Marcos, está presente, o presbítero Emanuel, o presbítero Eliseu, que é o atual tesoureiro, o presbítero Israel já foi tesoureiro, e eles sabem que não é porque é uma igreja rica. Eles sabem muito bem disso. Eu já vi, especialmente o presbítero Joel ficava muito aflito às vezes, que as despesas iam se avolumando e a arrecadação às vezes não acompanhava tanto. Ele ficava preocupado, né, se ia dar ou não para cobrir. E Deus sempre abençoava. E nós já fizemos pesquisas e constatamos que assim, nem 80% da igreja é fiel. Tem irmãos que dão dízimo um mês, passam 3 meses sem dar. Tem uns que dão dízimo uma vez no ano. Eu nem considero dízimo uma contribuição no ano. E assim a igreja vai caminhando. Mas nós temos irmãos na nossa igreja que são fiéis. Nós temos irmãos que recebem pensão do INSS e são fiéis. Nós temos irmãos que ganham bem na igreja e são fiéis. Mas nós temos, infelizmente, uma parcela muito grande ainda que não é fiel. Então, às gerações mais novas, aos que já são veteranos na fé, a igreja sobrevive desse sustento. É isso que nos possibilita de fazer algo em prol do reino. Não apenas a manutenção, mas fazer algo efetivamente em prol do reino. Sair em socorro de irmãos, sair em socorro de outras igrejas. Se não fosse isso, nós não teríamos a menor condição de fazer. Então, a segunda igreja não é uma igreja abastada, é uma igreja fiel. É uma igreja que tem consciência da graça de Deus e é fiel. Se as outras igrejas fossem assim, podem ter certeza que elas teriam uma condição melhor. Se todos tivessem essa consciência. Então, irmãos, essa manhã eu quis mais trazer essa conscientização à igreja.
algo além da entrega do dízimo. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou.